Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem e vamos para a nossa aula de história, né? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre os primeiros habitantes da América. A maioria dos estudiosos concordam que o local de origem do ser humano é a África, né? O continente africano. E por isso a África é considerado o berço da humanidade, porque foi lá que surgiu o primeiro ser humano. Em seguida, esse homem sai da África e acabou ocupando a Europa, a Ásia, a Oceania e chegou aqui na América, que é o continente que o Brasil está situado, gente. Lembrando que nós temos continentes e muitos países estão situados em cada continente. Nós temos o continente europeu, o continente africano, o continente americano, o continente asiático. E o continente americano é o local onde o Brasil está situado, não se esqueçam disso. Ainda é um mistério saber como ocorreu esse povoamento, né, da vinda dos africanos para a América. E isso acaba sendo um dos grandes desafios da arqueologia. Em 1974, Donald T. Johnson e Tom Gray encontraram um fóssil mais antigo do mundo. O fóssil era de sexo feminino, tinha cerca de 3 milhões de anos. E esse esqueleto foi batizado de Lucy. E como foi esse povoamento da América? Bom, há duas hipóteses principais para explicar o caminho aí percorrido pelos povoadores da América. Na hipótese 1, é que esses povos chegaram na América por terra, né, andando mesmo, depois de atravessar um estreito de Bering, situado entre a Sibéria e a Alasca que fica situada nos Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, ao ponto de levar à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia. E a hipótese 2 é que esses povos chegaram na América por mar, né, vindos da Oceania, e depois de atravessar o Oceano Pacífico, eles ficavam navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, ou seja, aí nós temos já o surgimento de barcos, né, e desembarcaram nas costas do continente americano. Mas nós também temos outra possibilidade, que é a de que parte deles veio a pé pelo Estreito de Bering e a outra parte veio navegando pelo Oceano Pacífico, né, e acabaram chegando na América. As primeiras descobertas sobre a presença humana na América, aí nós temos em 1999, quando o arqueólogo brasileiro chamado Walter Neves revelou ao mundo o fóssil mais antigo de toda a América. Tratava-se do crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos. Os arqueólogos a batizaram de Luzia, em homenagem à luz, que foi o primeiro fóssil encontrado. O Walter Neves afirmou, Walter foi responsável pelo achado de Luzia. Ele afirmou que a Luzia foi descoberta em 1974 por uma missão coordenada aí por uma arqueóloga chamada Annette Laming, mas ela morreu antes de anunciar esse achado. E aí o Walter Neves retomou as pesquisas de Annette e de sua equipe e divulgou o extraordinário achado em 1999. Alguns cientistas ingleses acabaram reconstruindo a fisionomia de Luísa e, surpresos, eles descobriram que as suas feições, ou seja, né, se assemelhavam às dos nativos da África e da Austrália, como olhos arredondados, o nariz largo e os lábios, né, a boca volumosos. Recentemente, com base em materiais inéditos, o Walter Neves descobriu também que o povo da Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais, o que nos faz entender que os povos originários da África estiveram aqui muito antes dos asiáticos que deram origem aos povos indígenas. Vamos conhecer agora um pouco sobre Nied Guidon, que é uma arqueóloga
que provou, através de vestígios, a presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela acabou considerando que a presença humana nessa cidade localizada no Piauí, que é um estado vizinho aqui do Maranhão, é muito antiga. Ela e a sua equipe descobriram no sítio arqueológico chamado de Pedra Furada pedaços de carvão e também pedra lascada que teriam menos de 50 mil anos. Segundo ela, esses vestígios são provas suficientes da presença humana na América desde essa época, né? Desde 50 mil anos atrás. Alguns cientistas, porém, não aceitaram as provas apresentadas por Nied Guidon, dizendo que o carvão encontrado poderia ter sido produzido por incêndios florestais e que as lascas das pedras elas poderiam ser resultado do esfacelamento das rochas, já que lá é um local rochoso. Ou seja, que esses materiais seriam resultados de fenômenos naturais e não das ações humanas. Só que aí, depois de um tempo, em 2006, um cientista francês chamado Eric Boeda comprovou que esses artefatos encontrados pela arqueóloga brasileira Nied Guidon foram sim produzidos por seres humanos que viveram no Brasil entre 33 mil e 58 mil anos atrás. E assim ganhou força a tese de Guidon de que a presença humana na América é muito mais antiga do que se pensa. Parte da comunidade na arqueologia aceitou a tese da Nied Guidon e outra, no entanto, continuou se opondo a essa tese. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre Nied Guidon e a sua luta, né? A Nied Guidon, ela nasceu em Jaú, numa cidadezinha de São Paulo, fez doutorado em arqueologia na França e se dedicou a pesquisas em sítios situados no Piauí desde 1973. A luta dela e a determinação levaram na criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, situado em São Raimundo Nonato, no Piauí, em 1979. Anos depois, para administrar o parque, foi criada uma fundação chamada a Fundação Museu do Homem Americano, onde quem for visitar encontra milhares de pinturas rupestres, restos de fogueiras, urnas funerárias e também ossadas de animais pré-históricos. Atualmente, a Nied Guidon, que foi responsável aí por achar alguns vestígios aí em São Raimundo Nonato, ela luta para transformar o Parque Nacional da Serra da Capivara em um grande centro turístico, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara é situado aqui no nosso estado é vizinho ao Piauí, numa cidadezinha chamada São Raimundo Nonato. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula, nós temos aí, como é de praxe, a nossa atividade de 4 questões. As 3 primeiras são baseadas no texto que eu deixei disponível. E a última é para vocês fazerem uma pesquisa na internet sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então é isso e até a próxima aula.